15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais esse novo dia, 2 de novembro, segunda-feira, rezando e agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede. Ouvindo e meditando o seu Santo Evangelho, nesse dia dedicado a todos os fiéis falecidos. No Evangelho de hoje, Jesus nos consola, lembrando-nos que não estamos sozinhos, Ele é a nossa esperança. Como Cristo ressuscitou, somos convidados a ressuscitar com Ele no último dia. Tenhamos fé. Hoje não temos um santo específico. Hoje nós recordamos todos os fiéis falecidos, rezando e pedindo a Deus que tenha compaixão por todos e seja misericordioso e benevolente no seu julgamento. Hoje também recordamos que no dia 2 de novembro de 1920 foi inaugurada a primeira emissora de rádio do mundo. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu nunca rejeitarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite a todos no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai. Quem quer que veja o Filho e acredite nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia do dia de finados poderia ser chamada também de liturgia da esperança, pois como o último inimigo é a morte, a vitória sobre a morte é o critério da esperança do cristão. A morte é considerada espontaneamente como acabou tudo. A resposta cristã é: a vida não é tirada, mas transformada. E esta resposta baseia-se na fé, na ressurreição de Jesus Cristo. Se Ele ressuscitou também, para nós a morte não é o ponto final. Somos unidos com Ele na vida e na morte. Ele é a ressurreição e a vida. Unir-se a Ele significa não morrer, não parar de existir diante de Deus, embora o corpo morra e apodreça. Trata-se de uma fé, de uma maneira de traduzir o mistério de Deus e da totalidade da existência. Já no Antigo Testamento, o autor do livro da sabedoria observa que as aparências enganam. A justiça dos justos não é um absurdo diante da morte. Pelo contrário, é o começo de estar na mão de Deus, que não tem fim. Assim também descreve Paulo a existência cristã como está já unido com Cristo na ressurreição, o que é simbolizado pelo batismo. O apóstolo Paulo não gosta nada do espiritualismo exaltado de pessoas que se consideram nova criação, sem morte existencial ou antiga vida. No primeiro cristianismo havia uma tendência para um conceito barato da vida eterna, um pouco ao modo dos agnósticos, que achavam que bastava participar de algum mistério para ter a imortalidade. Paulo insiste muito na realidade tanto da morte quanto da ressurreição do Criador. E para participar destas, é preciso também crucificar o velho homem com Cristo. Portanto, a certeza de que pela justiça e a fé em Cristo estamos nas mãos de Deus não tira nada do caráter crítico da morte corporal. Ela fica um véu, atrás do qual o nosso olhar não penetra. Inclusive para o cristão, ela é mais séria do que para quem vive sem se preocupar de nada com nada, porque ela significa desde já a morte do homem natural. Não podemos viver com a perspectiva de sermos assumidos pelo Espírito de Deus para ressuscitar com um corpo não carnal, mas espiritual.
se não nos acostumarmos ao Espírito desde já. O corpo espiritual de que Paulo fala é a presença ao modo de Deus. Este é o nosso destino, mas se não nos tornarmos aptos para este modo agora, como seremos para sempre? Assim a morte para o cristão é a pedra de toque de sua vida, dá seriedade à sua vida, valoriza na vida o que ultrapassa os limites da matéria, que é só para esta vida. Abre-nos para o que é a realidade criativa e supera o dado natural da gente, o antegosto daquilo que é a vida pneumática. A gente o tem quando se supera a si mesmo. Por exemplo, negando seus próprios interesses em prol do outro. O verdadeiro amor implica necessariamente no morrer a si mesmo. É uma superação do homem material. São essas as realidades espirituais que encontrarão confirmação definitiva, inabalável na morte. Na morte, a melhor parte da gente se torna inacessível à instabilidade desta existência. A morte é nossa confirmação na mão de Deus, ressurreição. Com isso, estamos longe dos tradicionais temas referentes aos finados. De fato, a celebração dos fiéis falecidos é a celebração de nossa esperança e da comunidade dos santos, da comunhão dos santos, tão bem como a festa de 1º de novembro. A liturgia nada diz das penas no purgatório e coisas semelhantes que tradicionalmente estão no centro da atenção neste dia. Será bom mudar o acento desta comemoração, deixando-nos ensinar pela nova liturgia. Será bom assimilar a espiritualidade desta liturgia para ter uma visão mais cristã da morte, o passo definitivo que conduz à vida verdadeira. Dá ensejo também para refletir sobre o tabu da morte no ambiente neopagão da sociedade urbana tradicional. Que Deus nos ajude a compreender bem esse mistério, a vivê-lo com intensidade e a merecer o prêmio dos justos no final de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Queridos irmãos e irmãs, hoje 2 de novembro, dia em que nós recordamos todos os fiéis falecidos. A celebração dos fiéis defuntos é uma solenidade que tem um valor profundamente teológico, porque chama a nossa atenção para todo o mistério da existência humana, desde suas origens até o seu fim e para além dele. A novidade introduzida pela nossa fé é a esperança. Nós cristãos acreditamos firmemente em Deus, que não é apenas Criador, mas é também juiz. Logo, Deus também é juiz de cada um de nós, e o seu juízo vai para além do tempo e do espaço, em uma vida após a morte e na vida eterna, na qual o reino de Deus se realiza plenamente. O julgamento do Senhor será duplo. Além de responder individualmente às nossas ações, no final dos tempos seremos chamados a responder-lhes também, como humanidade. Se morrermos em Cristo, porque vivemos a nossa vida em comunhão com Ele, seremos admitidos na comunhão dos santos. A celebração de hoje se insere nesta perspectiva. A Igreja não esquece seus irmãos falecidos, mas reza por eles, oferece sufrágios, celebra missas e oferece esmolas, para que também as nossas almas, que ainda precisam de purificação após a morte, possam alcançar a visão de Deus. Cristo venceu a morte. A morte é um acontecimento inevitável. Cada um de nós pode entender isso pela própria experiência pessoal. Segundo a visão cristã, porém, não é considerado um fato natural. Pelo contrário, é o oposto da vontade de Deus. Deus, o Senhor da vida, nos dá a vida em abundância, e a morte é uma mera consequência do nosso pecado. Entretanto, em Cristo, Deus toma sobre si os nossos pecados e as suas consequências. Desta forma, a morte se torna uma passagem, uma porta, graças à vitória de Cristo sobre a morte. Podemos superar o medo que temos dela e a dor que sentimos quando atinge alguém que está próximo de nós. Enfim, para o cristão não há distinção entre vivos e mortos, porque nem os mortos são mortos,
mas defuntos, ou seja, privados das funções terrenas, à espera de serem transformados pela ressurreição. História e origem desta celebração. Os primeiros cristãos, como podemos facilmente observar nas catacumbas, esculpiam a figura de Lázaro nos túmulos, como anseio de que seus entes queridos pudessem também voltar à vida por intermédio de Cristo. No entanto, somente no século IX começou a celebração litúrgica de um falecido, como herança do uso monacal, já em vigor no século VII, de empregar, dentro dos mosteiros, um dia inteiro de oração por um falecido. Este costume, porém, já existia no rito bizantino, que celebrava os mortos no sábado anterior à 60ª, um período entre o fim de janeiro e o mês de fevereiro. Mais tarde, no ano de 809, o bispo de Trier, Dom Amalário Fortunato, inseriu a memória litúrgica dos falecidos, que aspiram ao céu, no dia seguinte, ao dedicado a todos os santos que já estavam no céu. Enfim, em 1998, por ordem do abate Cluny, Odilone de Merco, a solenidade de finados foi marcada para o dia 2 de novembro, precedida por um período de preparação de 9 dias, conhecido como Novena dos Defuntos, que começava no dia 24 de outubro. Que nesse dia o Senhor conceda um repouso eterno e um bom descanso a todos os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.